parte dos meus minutos, né? 30 minutos. Então tá bom. Aquela câmera, pegou bem em cima do relógio. Depois nós precisamos mudar aquele relógio ali, porque de vez em quando você tem que dar uma caminhadinha para você ver o horário, tá bom? Então vamos lá. Nós teremos uma série de 12 mensagens, 2 mensagens a cada semana. Então não estranhe você que está aqui hoje, nos visitando. Sim, haverá 2 pregações neste culto. 2 pregações rápidas e objetivas. Então você precisa ficar ligado, porque eu vou construir um pensamento, e este pensamento vai ser construído em 12 mensagens, tá bom? Então é como se fosse, é uma série mesmo, é igual a Netflix, você vai assistir a primeira, a segunda, até o final, amém? Quantas dúvidas sobre a eternidade? Quantas dúvidas nós temos sobre o que é eternidade? Como funciona esse negócio de eternidade? A Bíblia, ela fala sobre a eternidade. E o que a Bíblia fala sobre eternidade, eu quero te fazer uma pergunta. Isso te assusta ou isso te motiva? Ou você nem sabe? Se você não sabe, eu quero que você comece a pensar nisso. Porque a eternidade, assim podemos dizer, ela já começou na sua vida. Sim, você é um ser eterno. A partir do momento que você morre, você se torna um ser eterno. Você pode não acreditar no inferno. Isso não vai fazer com que o inferno não exista. Você pode não acreditar no céu. Isso não vai fazer que o céu não exista. Homens que não acreditam no inferno, não acreditam em Deus, quando morrem, no próximo segundo que morreu, ele já sabe que fala, cara, Deus existe. O céu existe, o inferno existe. Então veja que não é você que determina a eternidade está lá. E aonde nós iremos passar essa eternidade, aí que está a questão. Como eu disse, vamos construir um pensamento. Então hoje nós não temos um texto base, mas iremos passar por vários textos, tá bom? E eu vou ser bem rápido, não vou dar tempo de vocês ficarem abrindo. Então vai aparecer no telão, se quem tiver na comunicação for rápida. Quem que é? É a Gabi? A Gabi é rápida. A Gabi é milhão, tá bom? Salmo 90, verso 12 e depois o verso 17. Se você trouxe caneta, vá anotando e depois você pega a pregação no YouTube e aí você vai mais tranquilinho, repassando, pausando e olhando, tá bom? Salmo 90, no verso 12 diz assim, e verso 17: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das suas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Veja, Moisés, que escreve esse salmo, ele faz 2 pedidos ao Senhor. O primeiro pedido no verso 12 é: me ensina, Senhor, a viver uma vida de forma sábia, a qual eu saiba aproveitar o melhor desta vida. Esse é o primeiro o primeiro pedido de Moisés, que ele possa viver uma vida de forma sábia para aproveitar o melhor desta vida. E depois ele faz um segundo pedido no verso 17: faça os meus esforços bem-sucedidos. Na tradução que a gente leu é: confirma a obra das nossas mãos. Então Moisés está falando assim: Senhor, faça os meus esforços bem-sucedidos. E se você notar, você vai ver que Moisés, ele fala 2 vezes esta palavra. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aqui era uma forma da escrita hebraica de se enfatizar algo, tá? Era dar ênfase ao texto. Então quando o escritor na palavra do Senhor, ele vai enfatizar algo, ele repete aquilo por 2 vezes. Hoje nós temos algumas opções, como colocar um ponto de exclamação, colocar um negrito, colocar um itálico ou qualquer outro tipo de marcação. Mas naquela época havia a necessidade de se colocar 2 vezes na Bíblia. Então Moisés está falando assim, faça os meus esforços serem bem-sucedidos. E ele dá ênfase nisso. Entende? É um exemplo, está em Mateus 7, 21. O próprio Senhor Jesus diz: nem todo que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então veja que Jesus, quando ele fala Senhor, Senhor, na verdade ele não diz assim. No dia que ele estava pregando, era como se ele falasse assim: nem todos que disser Senhor entrará no reino dos céus. Então Mateus, quando ele enxerga essa ênfase que Jesus deu no Senhor, ele escreve Senhor, Senhor. Então Moisés está dizendo aqui, para que faça os meus esforços bem-sucedidos. E ele dá ênfase nisso. Para que fazer os esforços dele bem-sucedido? Para que ele esteja diante da vontade de Deus para a sua vida. E é isso que nós vamos aprender aqui hoje. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que você viva uma vida abundante aqui nessa terra. Mas não vamos falar de eternidade? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas precisamos começar a construir esse pensamento do eterno. Então veja, há um Deus preocupado com vocês, de que vocês façam valer a pena a vida de vocês aqui, para que vocês sejam bem sucedidos nesta terra. Deuteronômio 39, a palavra do Senhor vai dizer: o Senhor, o seu Deus, dará a vocês abundância em tudo o que fizerem. E aí continua, no fruto do teu trabalho, no fruto do teu ventre, dos animais, da terra e assim por diante. O Senhor teu Deus dará a vocês abundância em tudo o que fizerem. Josué 1:8, a palavra do Senhor é assim: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Tem N versículos na Bíblia aonde Deus está dizendo que Ele quer que você viva uma vida bem sucedida aqui nessa terra. Mas o texto diz que precisamos o quê? Ter a sabedoria de Deus para sermos bem-sucedidos. Olha o que ele fala para Josué: não se aparte deste livro da lei, medite nele, tenha sabedoria em Deus, para que você seja bem-sucedido nessa terra. Você quer ser bem-sucedido nessa terra? Medite na palavra do Senhor, de dia e de noite. Sabe o que o Senhor está dizendo esta noite para nós? Se enquadre nos padrões da Bíblia. Se você se enquadrar nos padrões da Bíblia, você terá uma vida bem sucedida. Isso é um bom momento para dizer glória a Deus, né, André? Olha o que Provérbios 19:8 diz: quem adquire sabedoria ama a sua alma, o que conserva o entendimento acha o bem. A sabedoria, quem adquire sabedoria ama a sua alma. A sabedoria nos dá conhecimentos e habilidades para fazermos as escolhas no tempo oportuno. Quando o escritor fala sobre ter sabedoria e conhecimento, para que você tenha habilidade, ele não está falando de uma mente aguçada, ele está falando de uma sabedoria que te leva a ter um temor a Deus, a se encontrar em Cristo Jesus. Quando você tem uma sabedoria que gera temor a Deus, você começa a construir uma vida de significado eterno. Veja, Deus quer que tenhamos uma vida próspera. Deus quer que vivamos o melhor dessa terra. Para quê? Para que possamos ter sabedoria, porque aquilo que nós vamos viver aqui vai construir algo eterno. E é sobre isso que nós iremos falar essa noite. Para quem está tomando nota, se você quiser, depois leia na sua casa Provérbios 9, fala sobre o banquete da sabedoria. A sabedoria na palavra de Deus traz sucesso para a sua vida. E quando você tem sucesso na sua vida através da palavra de Deus, aí você já está construindo algo para o eterno. Porque
é o motivo de estarmos aqui? Casa, carro, o que é? Status? Nada disso nós levamos. Então isso não pode ser o nosso maior motivo de estar aqui. Construir coisas, ser bem-sucedido, ser conhecido. Daqui 70, 80, 90, 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Nenhuma dessa geração que vive hoje estará aqui. Já pensou nisso? Nunca se falou tanto em população, em número de pessoas, como se fala nessa época de pandemia. Mas daqui 120 anos, ninguém estará aqui. É uma outra geração. E tudo que eu construí, eu não vou levar. Então esse não é o meu propósito. O meu propósito é uma vida sábia, diante daquilo que o Senhor me permite conhecê-lo. E através dessa sabedoria eu começo a edificar algo para a eternidade. E é interessante que neste estudo que nós vamos falar sobre a eternidade, nós iremos falar muito sobre recompensas. E Deus, Ele tem um prazer em recompensar pessoas. Aquilo que você faz nessa vida irá gerar uma recompensa em Deus. Deus quer recompensar pessoas. É dessa forma que Ele se apresenta a Abraão em Gênesis 15, no verso 1. Só que eu vou usar a Almeida Revista Corrigida. Hoje eu vou passear em várias traduções. Então na Almeida Revista Corrigida, se não tiver a tradução aqui, preste atenção no que eu vou dizer. A palavra do Senhor diz: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Deus se apresenta como alguém que quer recompensar. Você conhece esse Deus que quer te recompensar? Você já parou para pensar nisso? Você se relaciona com um Deus que quer te recompensar? Ou não temos coragem, ou não nos achamos dignos de recebermos algo vindo da parte do Senhor? E quando o Senhor está falando aqui sobre recompensa para Abraão, Ele não está falando apenas de recompensas eternas, também, mas Ele está falando de recompensas terrenas, o seu filho. Mas hoje o foco é falarmos de recompensas eternas, apesar do Senhor querer que vivamos uma vida bem sucedida. Então isso precisa ficar gravado no começo desta mensagem. Deus quer que você tenha uma vida bem sucedida. Salmo 37, 18 diz: o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Veja, o Senhor conhece o dia dos íntegros, a herança, haverá recompensa para aqueles que não estão, ou aqueles que são íntegros, aqueles que são filhos do Senhor. Quem tem filho aqui, gosta de dar desafios para os seus filhos, mas mais do que dar desafio para os seus filhos, você gosta de recompensar os seus filhos por isso. Como pai, nós amamos recompensar os filhos, principalmente quando eles merecem. Sabe quando você fala: olha, se você tirar 10 em matemática, eu vou te dar o sorvete. E você dá aquele sorvete com prazer, irmão. Maria Clara chupa bastante sorvete, Maria? Chupa, né? Vamos falar sobre recompensas eternas. Há um desejo de um Deus, aquele mesmo Deus que se apresentou a Abraão, falando que Ele é o galardão, a recompensa eterna de Abraão, é o mesmo Deus que se apresenta a você aqui hoje. Há um desejo de Deus em recompensar cada um na eternidade. Hoje vemos igreja pregando sobre você ser bem sucedido. Eu não vou citar nome, mas o movimento neopentecostal, deixa eu olhar para o Cristiano que eu lembro, pentecostal. O movimento neopentecostal, ele tem pregado que você tem que ser bem sucedido. E a Bíblia apoia isso, irmão. A Bíblia apoia você ter sucesso nessa vida. A Bíblia apoia. Mas veja que as pessoas, eles pregam isso, né? Eu era mendigo, agora eu sou empresário.
eu sou igreja tal. É planeta, né? Mundo, planeta, universo, tem tudo nessas igrejas, né? E eles pregam isso, e veja que isso funciona. Por quê? Porque Deus gosta de recompensar. Se você busca e busca com fé, Deus vai te recompensar sim. Você vai deixar de ser um picareta, um quebrado, e Deus vai te colocar como um empresário, cheio do dinheiro. Vai, lógico que vai. Eu não tinha nada, agora eu tenho 5 carros. Eu sou filhos do rei, né? Estava falando para Vilma, hoje nós vai ter que vender um carro. Então nós vemos as igrejas pregando isso, mas precisamos equilibrar, porque o Evangelho não fala apenas de uma recompensa terrestre, fala também de uma recompensa eterna. O Evangelho não fala apenas de uma recompensa passageira, mas fala de algo eterno que não é passageiro. Nós precisamos equilibrar isso. Pegamos as promessas de Deus e gostamos dela, gostamos da promessa de Deus. Quando vamos liberar algo aqui, os irmãos levantam a mão para receber, e é muito bom, porque quando nós pegamos as promessas de Deus, essas promessas nos trazem prosperidade. As promessas de Deus nos traz bons relacionamentos. As promessas de Deus nos traz bons casamentos. Mas usamos as promessas de Deus para viver só os dias de hoje. Achamos que as promessas de Deus se limitam apenas aos dias de hoje, e esquecemos de olhar as promessas de Deus com uma visão para o eterno. Se pegarmos as promessas de Deus olhando apenas parte delas, se nós pegarmos as promessas de Deus aqui olhando só parte dessas promessas, nós iremos viver coisas do dia a dia, pensando no hoje. E sabe um lugar que prega muito hoje? Não é as igrejas não, é o mundo. O mundo prega muito hoje, irmão, que você precisa aparecer, que você precisa ser conhecido, que você precisa, ser o top. E qual é a diferença das pessoas que pegam só parte das promessas de Deus para viver o hoje e as pessoas que estão no mundo? Só tem uma diferença, que os que pegam parte de promessas, vivem com promessas de Deus. Essa é a única diferença. Mas os resultados são iguais. Você vai viver coisas momentâneas. Você pode vir na igreja pensando em ter um bom casamento, você vai ter um bom casamento. Mas se você não tiver uma visão para o eterno do seu casamento, só será um bom casamento terreno, nada mais. Esse casamento não irá te levar para uma glória. A palavra de Deus nos ensina que façamos, que bebamos, que comamos, façamos tudo para a glória de Deus. Paulo está dizendo, olha para o eterno, olha para a glória, olhe para o Senhor, não importa o que você vai fazer. Precisamos olhar as promessas de uma vida bem-sucedida pelo escopo da eternidade. Aqui que está a dificuldade, irmãos. Você ser bem-sucedido nesta terra, vivendo o melhor nessa terra, mas olhando para a eternidade. E como eu gostaria de pregar sobre Abraão hoje, um homem que viveu o melhor da terra, mas sempre com os olhos para a eternidade. É melhor nessa terra eu viver com os meus parentes. Isso gera conforto, gera segurança. Mas o Senhor me chamou para uma terra estranha. Ele não estava de olho na terra estranha, ele estava de olho na eternidade. É bom você caminhar com as suas cabritinhas lá no pasto verde. Mas o Senhor falou assim, não, vai ser no deserto. Mas os olhos dele não estão nessa terra, está no eterno. Então vamos para o deserto. É bom viver com o filho, mas tem que matar o filho. Mas os olhos estão aonde? No terreno? Não, no eterno. Então veja, o difícil não é viver uma vida próspera, uma vida de resultados. Isso você consegue, irmão. Isso você consegue viver. O difícil é você ter essa vida de resultado, refletindo e construindo algo para a sua eternidade. Precisamos ter uma perspectiva do eterno para o sucesso, ou iremos viver o sucesso apenas para hoje.
E deixa eu te dizer algo: independente se você tem sucesso ou não, independente se o seu sucesso é terreno ou ele reflete numa eternidade, todos estaremos diante do tribunal de Cristo. E quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, aí nós saberemos se a vida que nós levamos, se aquilo que nós fomos bem sucedido aqui, refletiu para uma vida terrena ou refletiu para uma vida eterna. Será lá. E vamos definir o que é eterno. A palavra de Deus diz em Jó 26, ou melhor, Jó 36, 26, mas aqui eu preciso pegar a tradução Viva, que é uma tradução muito boa, nunca tinha usado essa tradução. Jó 36, 26 diz assim, eu acho que não deve ter aí: Deus é tão grande e maravilhoso que não somos capazes de compreendê-lo. Ele é eterno e ninguém pode calcular a eternidade. Uau! Jó está dizendo que ninguém entende o que é eterno, mas entende, mente, grave isso. Mas olha o que o escritor Eclesiastes fala. Deus, agora é NAA mesmo, pode ser que a NAA dá certo. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esta possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio ao fim. Então veja, a própria Bíblia diz que não podemos entender o eterno, mas Deus colocou o eterno nos nossos corações. É contraditório. É contraditório isso. A nossa mente não é capaz de entender conceitos infinitos. Quer uma prova que você não tem capacidade de entender os conceitos infinitos? Primeira prova: me explica o universo. Vamos lá, pensa comigo. Vamos criar pensamentos aqui essa noite. Como é o universo? A ciência diz que ele é infinito, então ele não tem fim. Me explica isso. E se ele tem fim, quando chega no fim, o que eu encontro lá? Uma parede? E o que tem do outro lado da parede? Então não é infinito. É difícil entendermos o conceito eterno. Não podemos explicar o fim, pois a mente não compreende coisas infinitas. Quer ver um negócio interessante? Me explica Deus. Não vou cantar não. Me explica onde Deus começou. Me explica quando Ele se tornou Deus. Sabemos que Ele sempre foi Deus. Está certo. Mas me explica isso. Você não consegue explicar com a sua mente, mas você consegue entender com o seu coração. Assim é a eternidade. Você não consegue explicá-la, mas você consegue entendê-la, porque a palavra de Deus diz que Ele colocou o eterno em nossos corações. Salmo vai dizer em Salmo 92, antes que os montes nascessem, e tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. O salmista divide a eternidade em tempos. Veja, algo infinito é dividido em tempos. Muitos teólogos, quando vão tentar explicar a criação, usam um termo da eternidade passada. Quando vão explicar a queda de Satanás, eles usam um termo da eternidade passada. E hoje vivemos uma eternidade presente. Mas veja, a eternidade não tem passado, não tem presente. E eu te desafio, agarre esse conceito com a sua mente. Crie um conceito, se agarre num conceito do que é eterno. Se agarre num conceito do que é Deus. É impossível, você não consegue entender, mas com o coração você consegue entender. O que você não alcança com sua mente, foi colocado em nossos corações pelo Criador. Olha o que o salmista diz em Salmo 53, 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e praticam iniquidade, já que não há quem faça o bem. Olha o que diz o salmista, diz o insensato. Em outras traduções, o tolo diz, não é na sua mente, ele diz no seu coração. Ateus, pessoas que não acreditam em Deus, eles falam com as suas mentes que não há Deus, mas têm um coração sensíveis.
Os corações, podemos dizer assim, fáceis de ser conquistados pelo Senhor. Mas já os tolos, eles têm os seus corações selados. Definir a eternidade, precisamos olhar para Deus. E sabe o que mais me assusta, irmãos? É que tem muito crente que dentro do seu coração não acredita em Deus. Já tem o coração selado. A palavra já não penetra mais. Porque não tem mudança de vida, não tem mudança de postura. Talvez isso daqui se tornou uma rotina apenas. Ele não é limitado em poder. Deus não é limitado em conhecimento, em sabedoria e em glória. Ele autoexiste, para sempre foi e para sempre será Deus. O profeta Isaías no capítulo 9, no verso 6, o chama de o Pai da eternidade, Pai eterno. E veja, tudo que é eterno se encontra em Deus. A própria eternidade está em Deus. E tudo que está fora é temporal. Tudo que está fora sofrerá mudanças. Não importa o quão bom é, não importa o quão belo é, se está fora de Deus é temporal. E se é temporal, sofrerá mudanças. Vai deixar de existir em algum momento. E se Deus ele é eterno, a sua palavra é eterna. A sua palavra é imutável. A sua palavra sustenta tudo. E pela palavra do eterno, precisamos edificar as nossas vidas. Mas muitos estão edificando em suas vidas em coisas diferentes do que ele falou. Muitos crentes estão construindo a sua vida em coisas diferentes do que o Senhor falou. Pensamentos culturais, tradições, suposições emocionais de quem é Deus, ideologia mundanas. Não são apenas pessoas fora da igreja, mas pessoas dentro da igreja. Declaram Deus, mas vivem como se Ele ou não o conhecesse. Declaram a Deus, mas não vivem com a vida na palavra eterna. Mateus 7, o verso 22 e 23 dirá: muitos naquele dia dirão: Senhor, nós profetizamos em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome fizemos grandes milagres. E o Senhor fala: afaste-se de mim, pois eu não vos conheço. João 12, 47 e 48: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não os julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita não me recebe as minhas palavras, tem que o julgue. Olha, presta atenção, a própria palavra que falei, essa julgará no último dia. A própria palavra que eu falei, essa o julgará no último dia. Sabemos o que será falado no julgamento. O que? O que ele falou. Tudo será julgado em linha do que ele falou. Se tudo será julgado em linha do que ele falou, não seria sábio da nossa parte gastarmos tempo para investigar o que ele falou, se vai ser isso que irá nos julgar. Há pessoas que acharão que no dia do julgamento ficará tudo bem, vai ficar tudo bem. Acreditam numa misericórdia não bíblica, mas a Bíblia mostra que não vai ficar tudo bem, haverá consequências. E nas próximas horas dessas mensagens vocês vão entender isso melhor. Mas note que a palavra de Deus diz que precisamos ter confiança no dia do julgamento. 1 João 4,17 na tradução viva: e à medida que vivemos em Cristo, o nosso amor se transforma mais perfeito e completo. E assim,
nós não nos envergonharemos nem ficaremos perturbados no dia do juízo. Ei, sabemos que Deus quer uma vida próspera. Sabemos que esta vida tem um desafio de refletir numa eternidade. O que é eternidade? Não conseguimos compreender com a mente, mas está em nosso coração. Assim como você não compreende a Deus com sua mente, mas está no seu coração. Ele é eterno, a eternidade está nele. A sua palavra é eterna. Se a palavra é eterna, através da sua palavra nós seremos julgados, não por o que ele vai falar, pelo que ele já falou. E se nós estamos em Cristo, o nosso amor vai se aperfeiçoando. Podemos dizer assim, nós vamos melhorando de nível, nós vamos melhorando de fase. E conforme nós vamos melhorando, nós não tememos. Aí eu volto a te fazer aquela pergunta do início: a eternidade, ela te assusta ou ela te empolga? Porque se estamos em Cristo, no dia do juízo não ficaremos perturbados. Construir uma vida em Cristo e em sua palavra. Mas vemos pessoas construindo a sua vida em padrões do mundo. Quer um exemplo? E hoje é culto de jovens e vai pegar muita gente aqui. Fornicação. Você pode vir me dizer: mas eu amo ela, mas eu amo ele. Pode vir falar: não, a gente até está pensando em casar, sabe? Ó, você vê, a gente se ama, a gente vai casar. O mundo lá fora, padrões do mundo, está legal, está excelente. Mas para a palavra do Senhor, a qual você será julgado. Apocalipse 21, 8. Quando porém os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, aos imorais, e aqui fala de fornicação no original, aos feiticeiros, idólatras e todos mentirosos e assim por diante, a parte que lhe cabe será no lago, que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não, mas nos padrões mundanos está tudo legal. Mas a gente já namora há 5 anos. Eu não traio ela, ela não me trai, a gente é quase casado. O que a Bíblia me diz? O que vai te julgar não é o padrão do mundo, é o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os infeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Esta é a chave, guardar a palavra de Deus, porque no dia do julgamento nós seremos julgados pela palavra de Deus. Não vai ter novidade no dia do julgamento, irmão. Não vai ter um mandamento novo no dia do julgamento. Não, ele vai te julgar por aquilo que já está escrito, por aquilo que já é mandamento. Não vai ser novidade para você, não. 1 João 2,5. Mas quem guarda a sua palavra, nela verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Como sabemos que estamos em Cristo? Quando guardamos a tua palavra. No livro que foi liberado em PDF no grupo da igreja, se você não recebeu, fala com alguém do staff, ele vai mandar para você esse livro Movido pela Eternidade. Fenomenal, fantástico. A gente liberou em PDF. No livro ele dá até um exemplo de um jovem que vai para Singapura, um jovem holandês. Todo mundo sabe que na Holanda pode se usar droga, mas em Singapura, meu irmão, não pode. No cartão de embarque está escrito: morte aos traficantes de droga. Então o jovem holandês vai com a sua mala cheia de maconha, chega lá, faz uns amigos lá. Como quem mora em Singapura é o quê? Singapurano? Faz uns amigos singapuranos lá, e os caras começam a fumar um baseado. A polícia prende, leva esse cara a julgamento. E esse cara olha para o juiz e fala assim: ei, da onde eu vim? Pode. E o juiz olha para ele e fala: mas eu não te julgo da onde você veio, eu te julgo com as leis deste local. O jovem é julgado não por onde ele veio, mas para onde ele está. Entenda uma coisa: quando estivermos diante de Cristo, Ele não irá levar em conta a sua cultura. Ah, mas eu nasci no Brasil, o Brasil tem uma cultura liberal. No Brasil pode.
Ah, mas eu nasci num período que eu vejo isso, dá vontade de dar um murro. Não, sabe, não, é verdade. Não, pastor, sabe o que é? É que eu nasci num período difícil, né? O jovem tem muita oportunidade, né? Muita tentação. Você acha que isso vai colar, meu irmão? Nas próximas ministrações, eu encerro, iremos falar sobre julgamento, percas e punições, ganhos e recompensa. E para encerrar, decisões tomadas no tribunal de Cristo serão eternas. Por quê? Porque o julgamento dele é eterno, irrevogável, não muda. O que determinou está determinado. Amém? Fique de pé. O pessoal do louvor pode subir, por favor. Fique de pé, por favor. O pessoal do louvor pode subir também, por favor. E nós vamos fazer uma última oração. Pai, graças nós te damos por este momento da palavra, e que ela possa já nos incomodar, ó Deus. Deus, aqui nós aprendemos que o Senhor nos quer como uma vida próspera, mas não uma prosperidade com padrões mundanos, não uma prosperidade que reflita naquilo que é terreno, mas uma prosperidade que reflita naquilo que é eterno. Coloca, Senhor Deus, não apenas, ó Pai, no entendimento, mas coloca no nosso coração a certeza da eternidade. Nos ajuda, Senhor, a viver a Tua palavra, e nos ajuda, Senhor, a conhecer a Tua palavra, porque naquele grande dia será através da Tua palavra que nós seremos julgados. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Que as desculpas caiam, que as escamas caiam. Não há desculpa diante de um trono eterno. Aplauda Ele nessa noite, se você entendeu o que Ele falou com você. Aleluia. Glória a Deus.